Senhor continue nos abençoando, Pai, com as bênçãos celestiais, Senhor. Que o Senhor venha nos ajudar uma vez mais, pois precisamos de Ti, Senhor. Cada dia que se aproxima, a coisa vai ficando mais difícil, Senhor. Senhor, nós nos lembramos que quando o Senhor enviou o seu profeta para libertar o seu povo, o povo ficou regozijando, Senhor, alegrias, tocaram suas harpas, tamborins, porque a libertação tinha chegado. Saiu mais de 2.000 pessoas, ó Pai, da escravidão, mas infelizmente entraram só 2, ó Pai. Ó Deus, nós sabemos que a história se repete, Senhor. Não deixe nenhum para trás, Pai. Não deixe ninguém ficar para trás, pois pedimos no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Deus continue nos abençoando. O irmão Antônio justificou a sua ausência, não pôde vir. O irmão João também, irmã Jacques, que estão com a garganta inflamada e não puderam vir. Deus sabe melhor, Deus ajude. Irmãos, eu tenho uma pergunta para responder e vou tentar ser mais breve possível na resposta dessa pergunta, que levaria muito tempo para responder essa pergunta. Foi sobre o culto que nós pregamos, que o Espírito Santo ordena homens. E a gente recebeu uma mensagem pedindo para que esclarecesse uma dúvida, e a gente vai esclarecer por dentro da mensagem, que é onde a gente se sente mais seguro. Mas é um assunto que precisaria de muito tempo, irmão, para responder assim, por palavra, ser bem pesado na balança, mas eu creio que vai ajudar a resposta. O irmão perguntou assim: quando que o dom de um obreiro deve ser reconhecido? Quando a igreja reconhece ou quando ele tem um povo para atender? Esta foi a pergunta que o irmão fez. Quando o dom de um obreiro deve ser reconhecido? Quando a igreja reconhece ou quando ele tem um povo para atender? A mensagem que vai te ajudar, irmãos, é a mensagem Perguntas e Respostas número 12. Se eu não conseguir responder toda ela, para nós não tirarmos muito tempo da nossa escola, você anote aí. Perguntas e Respostas número 12, parágrafo 27 até o 44, vai te ajudar muito. Mas ele diz assim, o profeta diz assim: manufaturar uma chamada, eleição, com certeza vem. Não queremos estar simplesmente questionando se somos chamados. Não queremos estar questionando aquela dúvida dentro do teu coração. Sou chamado por Deus ou não? Você deve ser chamado ou você será um fracassado. Você deve ser chamado ou você será um fracassado. Preste bem atenção nisso aqui. Estamos pelejando uma batalha, vem? E se você está positivamente certo, irmão, que o seu chamado é de Deus, e você foi chamado por Deus para fazer uma obra, isso tem que estar dentro do teu coração, que você recebeu este chamado de Deus no seu coração.
Por isso que nós lemos ali a pregação, você vai se lembrar, que o irmão Brana disse: não adiantaria nós impor as mãos sobre o irmão vezes após vezes, chamar todos os ministros. O irmão Brana chegou a usar esse termo, eu mesmo pôr a mão nele, não adiantaria de nada, se você não tem este chamado no teu coração. Então a mensagem de ordenação desfaz todo esse tipo de ensinamento, que depende do ministério que saiu, é o que vai ser, conforme a forma, isso desfaz todo esse ensinamento. Não é isso aí. Se Deus te chamou para o ministério, Paulo, exemplo Paulo. Paulo era um perseguidor. Paulo, ele perseguia os cristãos. Ele era contra a igreja do Deus vivo. Qual era a forma de Paulo? Gamaliel. Então, se isso fosse a risca, ele deveria ser como Gamaliel. Mas Deus fez um chamado nele. Então, vamos prosseguir. Agora há uma grande peça ali que o inimigo pode pregar a você. Ele pode fazer você pensar que você não é chamado quando você é chamado. Então ele dá uma volta completa para te fazer pensar que você não é chamado, ou te fazer que você é chamado quando você não é chamado, vice-versa, de qualquer lado. E você tem que observar isso daí, irmão, que fez a pergunta. Tem que observar isso daí. O irmão Brana, ele está dando uma resposta exata. Às vezes o inimigo pode fazer você pensar que tem um chamado, quando você não tem esse chamado. E às vezes o inimigo pode fazer você pensar que não tem um chamado, quando você tem um chamado. Agora, aqui está a maneira para fazer isso. Descubra primeiro. Bem, agora este é um conselho. A única coisa que posso dar sobre isso é um conselho, que é o que eu estou te fazendo, irmão. Um conselho baseado na mensagem do nosso profeta. Vem, mas tenha certeza que o seu chamado vem de Deus. Então examine seus motivos e objetivos. Aí está indo a resposta, vem? Agora, você sabe o que eu quero dizer com isto? Qual é o seu motivo para pregar? Foi apenas, você acha que é um trabalho mais fácil do que você o tem? Então é melhor você esquecer isso. Não foi um chamado. Você acha que, eu vou pregar o evangelho, eu vou viver uma vida mais fácil, vou receber dízimos, isso, e vou ter uma vida mais sossegada? Não entre nisto que não é Deus te chamando. E só Deus dentro do teu coração pode te dar essa resposta. Um chamado de Deus arde de tal forma em seu coração que você não pode descansar dia e noite por causa disto. Você simplesmente não pode se afastar disto. Isso te deixa moendo constantemente. Você está deitado na cama, você está no serviço, mas aquele chamado arde dentro do teu coração. E eu vou depois ampliar essa resposta, que eu sei o que você está querendo. Qual é a resposta que você está querendo? Agora no 31. E se você tivesse que pregar, você diz, bem, agora outro objetivo. Eu creio no trabalho que tenho. Se eu pudesse ser um evangelista de sucesso, ou um pastor, ter um bom ordenado, ter uma casa para morar, e assim por diante, então eu creio que isto seria uma boa coisa, muito mais fácil do que eu estou fazendo agora. Eu realmente penso que isso seria. Agora vejam
para começar, o seu objetivo está errado. Vem, não é certo. Vem, você está errado ali naquilo. Quando você está pensando isso, pensando em dinheiro, pensando em uma vida melhor, pensando que você vai ser um pastor de sucesso, um homem reconhecido, você já está errado. Agora no 32 ele diz assim: então você diria, bem, talvez porque eu seja pensar que talvez eu fosse mais popular no meio do povo, as pessoas iam ouvir o meu sermão, as pessoas iam ouvir a minha pregação, talvez eu sou um bom pregador. Veja, você descobrirá que está simplesmente pronto para uma grande decepção, horrível decepção. E é a verdade. Agora você quer ver uma coisa aqui? Eu estou te respondendo conforme o irmão Branham respondeu. Agora, se o seu motivo é aquele, não me importa se tenho que comer bolachas de sal e beber água pura, eu pregarei o evangelho de qualquer forma. Algo simplesmente te dilacera por dentro. Ou eu prego o evangelho ou eu morro. Aquilo dentro do seu coração. Ou eu prego ou eu morro. Vem? Então você vai para algum lugar. Vai para algum lugar. É Deus tratando com você. Deus te fazendo conhecido. Se fazendo conhecido para você. Porque Deus não te deixaria descansar. E geralmente um homem chamado por Deus nunca deseja fazer isto. Você já pensou nisto? Qualquer homem. Agora, ele diz aqui, o sujeito que está tratando de correr disto, é esse que Deus usa. Vem no 36. Se você está tentando se afastar disso, ó irmão, vou lhe dizer, a minha chamada está em mim, mas eu, ó homem, detesto tentar aquilo. Bem, ali está você, aquele está tratando de fugir. É aquele homem que trata de fugir. Se ele deseja tanto fazer isto, a primeira coisa que você sabe é que ele se encontra a si mesmo como um pretensioso. Como você diz, Deus, tu me dás poder para mover as montanhas, vou lhe dizer, eu farei algo para ti. Se tu me deres o poder para mover as montanhas, eu farei algo para ti. Se tu me deixares mover as montanhas, não. Ele não pode nem mesmo mudar a si mesmo para uma atitude correta. Ele não consegue mudar nem ele mesmo para uma atitude correta, vem? Então nunca moveria as montanhas para Deus. Tome, por exemplo, Paulo. Você acha que Paulo poderia ter se afastado do seu chamado? Ó irmão, ele poderia fazer isso. Isso estava simplesmente moendo nele dia e noite até que ele saiu da sua igreja. Ele deixou tudo e desceu até, eu creio que foi até a Ásia, não foi? E permaneceu 3 anos lá embaixo estudando as Escrituras para descobrir se isso estava certo ou não, vem? Para descobrir se Deus havia realmente o chamado. Agora, nós vamos encerrar aqui, nesses aqui. Mas, veja você, não é o irmão Branham te fazendo uma chamada. Preste atenção. Não é o irmão Branham te fazendo uma chamada. É o Senhor Jesus te fazendo a chamada. Vem. E se o Senhor Jesus te fazer a chamada, Ele fará o discurso. Vem, é Ele que vai fazer o discurso quando Ele faz a chamada. Eu poderia falar com você em seus ouvidos, te fazer a chamada, o próprio irmão Branham fazer a chamada nos seus ouvidos, mas
quando Cristo te chama para o ministério, é em seu coração. Aí está a diferença. Vem, é ali onde a coisa tem que ancorar. E você não pode se afastar disto. Agora, irmão, ele diz assim no parágrafo 44. Agora você diz: ó, irmão Brana, me disse, eu devo fazer aquilo? Veja, talvez, se algo acontecer com o irmão Brana, eu for morto, ou morrer, ou me afastar, então veja, a sua chamada estará terminada. Se fosse o irmão Brana te chamando para o ministério, se fosse o irmão Brana te colocando para o ministério, ele diz: se algo acontecesse comigo, ou eu morresse, a tua chamada estaria terminada. Então, mas se Jesus te chama, irmão, enquanto houver uma eternidade, isso continuará soando, vem? Então você saberá onde você está firmado. Então, não sei se te ajudou essa resposta, mas agora eu vou te falar uma coisa aqui, meu precioso irmão, que mandou a mensagem. Quando o dom do obreiro deve ser reconhecido? Quando a igreja ou quando ele tem um povo para pastorear? Eu quero te dizer assim, ó. O lugar de se pregar o evangelho para o homem que tem ministério, o homem que está iniciando, a gente nunca deve pensar em iniciar lá de cima, irmãos, nunca. O melhor lugar para o evangelista pregar o evangelho é as praças, é os hospitais, púlpito. Se tratando de púlpito, púlpito é para pastor. Pastor prega no púlpito. Claro que o pastor usa os evangelistas, os obreiros, os auxiliares, mas púlpito ele trata com a sua esposa. É isso daí que nós somos ensinados. Então, se você sente este chamado dentro do teu coração, o melhor lugar, você viu ali, prestou atenção que Paulo saiu de sua igreja e ficou 3 anos esperando. O melhor lugar, eu não estou dizendo para você sair da sua igreja, mas o melhor lugar para você pregar o evangelho é nas praças. É nas praças, vai nas vilas. O irmão Brana fala na mensagem: o que foste ver, que o verdadeiro pregador, ele está nos becos, ele está nas esquinas, pregando o evangelho. E aí eu te pergunto, por que o pastor vai negar este dom que está em você? Por que ele vai negar? E outra pergunta, a igreja reconhece o dom quando ele tem um povo para pastorear? Para ele ter um povo, ele tem que no mínimo estar evangelizando esse povo. Ele tem que estar pregando para esse povo, tutelado pelo seu pastor. Agora, se este povo quer este homem como pastor, esse povo que ele está atendendo, povo que seja um número pequeno de pessoas, mas esse grupo de pessoas quer este homem como pastor, o que impediria o pastor de colocar ele ali como pastor desse grupo que quer ele como pastor? Tem coisas que poderia impedir, nós não vamos entrar nisso aí. Nós temos requisito para pastores, mas nós também temos uma via de escape. Então ele deveria conversar com seu pastor e perguntar para o pastor: pastor, eu atendo aquele grupo de irmãos lá e eles me querem eu como pastor, e eu sinto chamado no meu coração como pastor para atender esse rebanho. Agora, se o teu pastor não vê este chamado em você, ele não vê, porque, irmãos, nós temos que ser bem sinceros. Isso daí vai para o canal lá no YouTube, mas a gente tem que ser bem sincero, irmão. Tem pastor que não reconhece dom em ninguém. Tem pastor que eles pensam que são só eles que devem pregar o evangelho. Eles não dão oportunidade para ninguém. Isso é uma coisa que acontece. O pastor Joaquim fala muito sobre isso. Mas agora, para concluir a resposta, irmão, então você entendeu.
você tem um grupo de pessoas que te elege como pastor, então fale com o teu pastor. Pastor, eu tenho um grupo de pessoas que me elege como pastor. Fale com ele. Se você sente isso ardendo no teu coração, fale com ele. Agora, a mensagem perguntas e resposta número 3. Pergunta número 25. Agora, irmão Brana, parágrafo 202 ao 204, 203 ao 205. Agora, irmão Brana, é verdade que ninguém deveria pregar a não ser você? Nós temos visto você, nós temos te visto ordenar homens. Estão dizendo que é só o Senhor que deve pregar o Evangelho, irmão Brana. Nós não cremos que você faria isto, se não fosse para eles pregarem. Agora quer ver a resposta, irmão Brana, meu irmão? Misericórdia, irmão e irmã, seja quem for que te disse que ninguém pode pregar a não ser eu. Com certeza eu seria algo imprestável para Deus, com certeza, para Deus, com tudo isto. Não, cada homem que sente um chamado de Deus em sua vida, entre no ministério e comece a pregar. Nós precisamos deles. Nós precisamos deles. Olha a humildade do irmão Brana. Homens de Deus são ungidos ao redor de todo mundo para pregar o Evangelho. Vem, eu sou simplesmente um pequeno sancho na praia entre muitas pedras grandes. Vem, então há simplesmente muitos outros que são mais qualificados, mais dignos, mais do que qualquer coisa para pregarem do que eu. Que simplicidade, meu Deus. Eu sou simplesmente uma pessoa humilde e pequena colocada aqui. Eu sou um grão de trigo em toda a tulha. Vem, então isto é somente você. Você, o que eu quero dizer. Você sabe o que eu quero dizer. Então, eu melhor que isto, só se você mandar para o pastor Joaquim, que ele vai esmiuçar mais. Eu não posso. Mas é isso daí. Muitos problemas acontecem. E o irmão Brana, eu não posso, eu gosto de dizer coisas do púlpito, irmãos, aquilo que eu tenho lido. Isso eu nunca li, mas já vi falar. Dizem que o irmão Brana disse que era um homem de uma personalidade incrível, mas os homens obtiveram seu ministério. Eu não li isso na mensagem. Se você me perguntar, eu não sei, mas eu já ouvi falar. Mas então tem muitos pastores que eles não dão oportunidade para ninguém. Eles se enquadram aqui na pergunta e resposta número 3. Eles acham que são só eles que podem pregar o Evangelho, quando não são. O irmão Brana fala na mensagem, humilha-te. Quando aqueles irmãos saíram com 2.000 pessoas lá da igreja pentecostal, não sei onde, eles procuraram o irmão Brana para encontrar um pastor. Irmão Brana, o senhor nos indicaria um pastor? O que nós vamos fazer? Nós estamos aí com um grupo grande de irmãos. Se fosse com muitos pastores, não, tem que arrumar um homem idôneo, um homem maduro, um homem que tenha, no mínimo, o irmão Brana disse, arrume um homem humilde. Está na mensagem, humilha-te. Arrume um homem humilde, simples, que não tenha um vínculo com nenhuma denominação. De preferência que ele não sabe nem discernir da mão direita e da esquerda. Não tenha nenhuma habilidade. Para quê? Para que Deus possa usar ele. Amém. Porque, irmão, o natural explica o espiritual.
Quando nós temos o nosso irmãozinho aí, o Joaquimzinho, aí você vai o que quer com ele, leva para lá, leva para cá, pega ali, põe sentadinho ali e faz. Por causa de quê? Porque ele não tem condição física, uma estrutura ainda para resistir a pai e mãe. Ele não tem, é criança. Uma criança, ela não tem uma estrutura para resistir, para se firmar aqui e dizer eu não saio daqui. Mas um homem que ele tem uma mente intelectual, um homem que seja capacitado, dificilmente o irmão Brana diz que se manterá com esta mensagem. Deus precisa de homem, o irmão Brana disse, o povo de Deus são pessoas humildes, simples. Os homens de Deus têm que ser humildes. Quanto menos qualificação ele tiver, melhor é para Deus usar. A mensagem perfeita força por perfeita debilidade. Se eu tivesse que escolher me assentar com minha família para escutar um pastor, eu escolheria um pastor humilde. E outra dica que eu daria, eu escolheria um pastor que ama o povo de Deus. Não interessa, humilde não quer dizer que ele tem que andar com um Fuca velho, um carro velho, roupas velhas para ser humilde. Mas um homem que se interessa, que ele tenha projetos para o povo. Olha o nosso exemplo aí, ó, pastor Joaquim fez recanto sempre pensando no povo. Eu colocaria minha família em lugares assim, aonde eu pudesse ver que o pastor, ele está preocupado não em bens materiais para ele, mas sim para a igreja. Vamos ficar de pé, que já ocupamos um bocado de tempo, mas nós vamos terminar então. É que era preciso esta resposta. A escritura está em São João, capítulo 10, versos 27 ao 28. João 10, 27, 28. Agora, tem pastores que não dão oportunidade mesmo. Eles não dão. Mas o que Deus viu acontecerá. Diz assim, meus irmãos: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem, e dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, nunca hão de perecer. Coloque isso dentro do teu coração. Nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Nós estamos na mão do nosso Senhor Jesus Cristo, e ninguém vai te tirar da mão dele. Soberano e eterno Deus, mais uma vez pedimos que o Senhor nos ajude, Pai. Amém, Senhor. Qual que é o hino? Sigo caminhando? Isso. Venço muitas lutas e
para reforçar, para selar a pergunta, irmão, não necessariamente o obreiro tem que receber, o pastor tem que receber a imposição de mão como reconhecimento. Às vezes nós temos muitos pastores aí que estão pastoreando e que não receberam a imposição de mão do presbitério, por motivo desses, porque a igreja o elegeu e o pastor não o reconhecia, o dom que estava sobre ele, mas a igreja o reconheceu. Então, quando é desta maneira, é feita um abaixo-assinado, isso é levado ao companheirismo regional e é tratado do assunto, e aquela pessoa passa a pastorear aquelas pessoas que o têm como um pastor. Então, não necessariamente precisa da imposição de mãos sobre aquele ministro para ser ordenado a pastor. Você entendeu? Nós vamos falar esta manhã, pouco tempo, sobre vida eterna é viver para os outros. Jesus diz aqui, no versículo 28, e dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Então, o tema da mensagem é esse: vida eterna é viver para os outros. Agora, é tremendo esta mensagem. Todas as mensagens são enviadas de Deus, cada qual melhor. Mas você vai descobrir se você tem vida eterna. A mensagem é aquele dia no Calvário. Eu sou um pregador que eu me sinto muito seguro lendo as mensagens, pregando o que o irmão Brana falou. Que nem na resposta. A gente poderia ir muito além, mas isso aí eu me sinto seguro com isso daqui. Aqui eu sei que eu não estou errando nada. Agora vamos fazer um autoexame, todos nós, os que vão ouvir, se nós temos realmente a vida eterna, porque Jesus disse, e dou-lhes a vida eterna. Vida eterna você não ganhou do seu pastor, você não ganhou do seu marido, você não ganhou do seu irmão, da sua esposa, você ganhou de Jesus Cristo. Ele que nos deu a vida eterna. Agora, como que nós vamos saber se nós temos realmente esta vida eterna? Se ela está fluindo dentro de nós. Se ela não está, nós vamos limpar o canal e vamos deixar esse córrego da vida eterna fluir na nossa vida. No parágrafo 6 da mensagem aquele dia no Calvário. Agora, o que devemos fazer? Agora, a primeira coisa que eu quero dizer é: Jesus nunca viveu para si mesmo. Ele nunca viveu para si mesmo. Com 12 anos de idade, ele já estava cuidando dos negócios do Pai. Com 12 anos de idade, ele já estava na sinagoga, preocupado com as coisas que são de cima. E sua vida foi gasta para os outros. Imagina uma vida gasta para os outros. Isto é perfeitamente vida eterna. Oh Deus, isto é vida eterna. Quando você diz que vai à igreja e você faz boas coisas, isto é muito bom. É bom ir na igreja, não existe outro lugar melhor do que nós estarmos na igreja. Mas quando você vive
a sua vida para si mesmo, você não tem vida eterna. E agora? Como que fica? É difícil. Parágrafo 6, a mensagem, aquele dia no Calvário. Quando você vive a sua vida para você mesmo, para si mesmo, você não tem vida eterna. Ah, irmão Brana, mas é isto. Vida eterna é viver para os outros. Isto é vida eterna, irmão. O que nós estamos fazendo? Agora, isto foi provado quando ele chegou, o Cordeiro de Deus. Ele viveu e teve vida eterna, porque ele não viveu para si mesmo, ele viveu para os outros. E você recebe vida eterna recebendo aquele dia, e você não vive mais para si mesmo, você vive para os outros. Você tem prazer de fazer alguma coisa pelo seu próximo, pelo seu irmão. Isso é uma coisa que a vida eterna flui em você. É fazer alguma coisa pelas outras pessoas. Alguém disse: como você suporta e deixa qualquer um te chamar de tantos nomes feios? Você não vive para si mesmo. Você vive para os outros, para que você possa salvar aquele homem. Você se torna filhos. E o problema disso é que a igreja tem se esquecido que ela é uma filha de Deus. Irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu tenho dificuldade, eu tenho dificuldade, irmã, com o irmão que qualquer coisinha quer parar. Recebe uma crítica, quer parar. É sinal que a vida não está fluindo. Porque Jesus estava vivendo para os outros, gastou todo o tempo que ele tinha para as pessoas, sendo criticado, chamando de Belzebu, de demônio, príncipe dos demônios, chamando de falso profeta, de tudo, filho ilegítimo, de tantas coisas, mas ele nunca deixou de abençoar o povo. Ele nunca deixou de fazer o bem para o povo. Vocês são filhos, vocês estão tomando o lugar de Cristo. Nós estamos aqui na terra tomando o lugar de Cristo. Vocês são filhos, então não vivam para si mesmo. Irmãos, as pessoas deixam essas coisas passar por alto, uma coisa tão simples. Não vivam para si mesmo, vivam para os outros. Aleluia. O que é que nós temos feito para os outros? Vivam para os outros. A mensagem Apocalipse, primeira parte, a mensagem serpente ferida, o irmão Brana diz assim: eu disse, no parágrafo 16, eu disse, a maior emoção que eu tenho. Sabe qual era a maior emoção que o irmão Brana tinha? Não era de comprar um carro novo, não era de comprar um rifle novo lá, não era de conseguir as suas coisas para dentro de casa. Não, a maior emoção que eu tenho é viver para os outros. Oh vida! Oh vida eterna fluindo de um mortal tão simples como nós. A maior emoção que eu tenho é viver para os outros. E ele diz, isso é o que é vida. É fazer a vida real, é quando você não o que você possa fazer para si mesmo. Nós temos gasto muito tempo em volta de nós mesmos, preocupando somente com a gente, gastando tudo que nós temos, todas as nossas forças, vivendo só para você e sua família. Mas o que você possa fazer pelos outros, vê
Isso é quando você está realmente vivendo. Amém. Irmão, eu tenho experiência disso, vocês têm, eu sei que vocês têm. Irmão, não tem coisa que mais recompense um cristão, irmão. É quando você sabe que uma pessoa está passando por uma fase difícil na vida. E você vai lá e sacrifica, faz algo que te sacrifica mesmo. E você vai lá e tira aquela pessoa daquela situação. Você vai lá e diz, irmão, eu sei que você está passando uma fase difícil na vida, mas eu vim aqui para te ajudar, vou te tirar dessa situação. Eu nem tenho condição de fazer isso pelo irmão, mas eu vou fazer. Você volta para casa com a tua alma inflamada. Você volta para casa com a tua alma satisfeita, porque você está vivendo para os outros. E se acontecer de haver entre nós alguém que nunca tem feito isso, se acontecer alguém entre nós que nunca tem feito isso, nunca fez nada pelos outros, trate de viver para alguém mais. Comece a colocar nos seus planos alguém mais. Inclua alguém mais para ajudar. Faça uma prova e veja quanto mais a vida tem para você, quando você não pode, quando você não viver pelo que você possa receber para si mesmo da vida, mas pelo que você possa dar a alguém mais na vida. Você encontrará que isto é mais bendito que a riqueza ou qualquer coisa que possa ser. Imagine, é o que você possa fazer por alguém mais, para levar as cargas da vida, pois a vida em si mesmo é uma carga. Isto a fará um pouquinho mais leve para alguém mais. Você não conhece o está desesperado, nós conversando, ele, pastor, eu não sei como que eu vou ir no encontro, eu não sei como vou ir no encontro, talvez eu consiga o dinheiro da passagem do hotel, e irmão, com a minha mão na Bíblia aqui, ó, Deus sabe disso que eu estou falando, Deus sabe que é verdade, e nem minha esposa sabe, estou fazendo essa confissão agora, eu não tenho R$1 para ir para o encontro, irmão, R$1. E eu disse para o irmão, para esse pastor, pode deixar que o hotel eu pago lá para o senhor. Eu fiz isso. Ele, pastor, eu não tenho R$1, mas Deus vai prover. Me deu uma satisfação na minha alma, da gente fazer alguma coisa para os outros. Ele ficou tão feliz, mas pastor, mas como que o senhor vai fazer? Eu digo, irmão, como que eu vou fazer? Eu não sei. Mas de uma coisa eu sei, eu creio na providência de Deus. Eu nunca deixei de ir no encontro. Deus sempre tem colocado as mãos. Mas a gente tem que fazer por alguém mais também. Nós recebemos as dádivas de Deus. Deus nos abençoa. Deus nos dá saúde, Deus nos dá um salário bom, Deus nos dá emprego, Deus nos dá o pão de cada dia. O que custa nós receber com a mão e pelo menos um pouquinho entregar com a outra? Agora, no 19, Apocalipse, primeira parte, então isto me traz a recordação, aos 31 anos, será breve de ministério para o Senhor. Eu suponho que cada homem pensa algum tempo quando ele terá que vir o seu último culto. Eu não sei se é o meu último culto, você não sabe, ninguém de nós sabemos. Quando será o nosso último culto? E vir a última hora, e olhar para trás do caminho, e olhar o que tem sido feito. Imagina o último culto, o último suspiro, e você olhar para trás e dizer, mas eu não fiz nada. Ver o que passou, o que tem feito, se você tem feito algo.
Como eu acabo de dizer, é o que você faz pelos outros é que conta. Irmãos, vamos deixar isso filtrar no nosso coração. É o que você faz, é pelos outros, irmão. É o que eu faço por vocês, é que vai contar naquele dia, não é o que eu faço por mim. É o que você faz para os outros. O que é que Jesus falou? Tudo que fizeste a um desses pequeninos, a mim o tem feito. Amém. São Mateus 10:10, se não me falha a memória, nem mesmo um copo d'água que você dá ficará sem seu galardão. É o que você faz para os outros, é o que conta. Não é o que você faz por si mesmo. Me pergunto, o que será quando eu chegar ao fim do meu caminho, o qual não sabemos em que tempo será? Nenhum de nós sabe. Assim sendo, eu estava pensando e olhando para trás ao longo do caminho, de onde tenho vindo através da vida e visto as diferentes colinas e trechos e sarças e rochas e lugares duros e corredores tranquilos. E o que eu fiz naquela classe de tempo? O que nós fizemos? Se lembra lá de Daniel Curry? Quando ele chegou lá, você foi fiel, você fez isso, fez aquilo. Não fiz nada disso, não fui. Você falou verdade todas as vezes. Não, nada. Aí quando ele fechou os olhos, pensou que ia receber uma rajada. Quem apareceu lá? Senhor Jesus Cristo. A face mais esplêndida que ele disse que pôde ver. Ele disse: Pai, é verdade. Ele não foi fiel lá na terra, ele não conseguiu fazer essas coisas, mas ele parou por mim lá. E agora eu paro por ele aqui. Coloque tudo sobre a minha conta. Oh, é isso que nós queremos, irmãos. Tudo isto mostrará num desses dias a hora de minha partida. E fará isto a cada um de nós. Todos estaremos seguros disso. Isto mostrará a cada um quando esse tempo vier. Qual tempo? O tempo de nossa partida. Quando o nosso tempo de partida vier, aí você vai dizer: gastei tanto tempo trabalhando para mim, dia e noite trabalhando, estou moído, estou cansado, estou exausto. Mas o que está fazendo pelos outros? Nós vimos aqui, o que conta não é o que você faz por si mesmo, é o que você faz para os outros. Voltando para a mensagem aquele dia no Calvário, 79. Bem, irmão Brana, eu posso viver para este irmão, porque ele é certamente um bom homem. Não é isto. Viva para aquele homem que te odeia. Viva para aquela pessoa que te mataria se ela pudesse. Foi isso que eles fizeram com ele. Eles o mataram e ele morreu para que ele pudesse salvá-los. Isto é vida eterna. Quando você tem aquilo em seu peito, você está encarando o céu então. Mas você sacrifica as suas próprias coisas, as entrega assim, como a ovelha dá a sua lã. Você olha em direção ao Calvário, e eu espero que isto vos ajude a entrar num lugar. Isto é o que o tabernáculo, isto é o que todas as pessoas têm que fazer, é descobrir o que você é e qual é o seu propósito. Não somente o Tabernáculo Brana, mas todas as pessoas têm que descobrir primeiro o que você é e qual é o seu propósito. Igreja, a igreja não vai à igreja somente para tocar e cantar hinos. Não. A igreja é um lugar de correção. O julgamento começa na casa de Deus. Nós devemos nos considerar mortos e vivermos para Cristo. Então Ele fez o caminho para que pudéssemos nos sacrificar ao seu serviço para segui-lo. Você pensa o quê?
que para seguir a Jesus você não tem que sacrificar? Nós pensamos que para segui-lo a Jesus nós não temos que sacrificar muitas coisas. Se nós o seguimos, nós conduzimos a vida que ele teve. Isto é maravilhoso. Jesus disse, ele falou sobre isso. Deixe-me lhes dar alguma citação sobre isso. Ouça isso atentamente. Nós já vamos encerrar, irmão. Jesus disse, naquele dia ele separaria o povo como ovelha e os bodes. Ele diria aos bodes, fique do lado esquerdo, e para as ovelhas, fique do lado direito. E diria aos bodes, afaste de mim. Por quê? Por que ele diria afaste de mim? Agora é que nós vamos pegar a coisa. Vida eterna é viver para os outros. Vida eterna. Eu me lembro daquela vez que o irmão Brana foi lá conversar com aquele médico de idade. Ele começou a conversar e aquele médico chorou. E ele disse assim, e o médico começou a contar a história para o irmão Brana. Disse, sabe, irmão Brana, eu pegava minha carruagem, saía de madrugada, pegando geada, pegando chuva, para fazer atendimento. O irmão Brana disse, sabe de uma coisa? Eu creio que Deus terá um lugar para os bons médicos. Amém. Que viveram fielmente, que fizeram por amor, para salvar vidas. Eu creio de todo o meu coração que nós vamos ter muita surpresa lá daquele lado. Pessoas que te ajudaram, que nunca te viram, nunca te conheceram, nem sabem quem você é, mas estenderam a mão. Eu creio que Deus terá o galardão para essas pessoas. Amém. Aleluia. Nós temos que voltar ao sentimento de uns pelos outros, amar a Deus, entregar a Deus, mas nós estamos perdendo sentimento pelas coisas de Deus. E as coisas de Deus não têm significado mais nada para nós. Tanto faz, a coisa vai bem ou se vai mal, nós não colocamos a mão para que as coisas vá bem. Perdemos, Jesus diz, por causa da iniquidade se multiplicará, a iniquidade multiplica, o amor de muitos se esfriaria. Hoje não tem mais amor nas coisas de Deus, hoje ninguém se interessa pela obra, ninguém se interessa pela casa de Deus, ninguém se interessa se o irmão está doente hoje, irmão. Se o irmão adoecer, misericórdia, nenhuma visita recebe. Hoje, se Deus o livre, o irmão cai aí num leito de dor, acontece, você não recebe a visita de nenhum irmão, nem aqueles que partem o pão contigo. Aonde que está o amor genuíno? Mas ele disse, Jesus disse que aquele dia ele separaria o povo das ovelhas. O povo como as ovelhas do bode, ele diria aos bodes, fique do lado esquerdo, e as ovelhas fiquem do lado direito. E ele dirá aos bodes, afaste de mim. Por que ele vai mandar se afastar? Irmão, se isso não entrar no seu coração, não é responsabilidade do pastor. O pastor tem que pregar, cuidar da semente eleita de Deus. Afaste-se de mim. Por quê? Por quê, pastor Jesus? Por quê, Senhor? Eu ia na igreja, eu ofertava, eu pagava meus dízimos. Mas por que o Senhor está mandando me afastar de Ti agora, Jesus, a hora que eu mais preciso? Ele vai dizer, sabe o quê? Porque tive fome e não me deste de comer. Tive fome e não me deste de comer. Tive preso e não me visitaste. Estava nu e não me vestiste. Tive sede e não me deste de beber. Estava enfermo e não me visitaste. A pior coisa que machuca o coração é você estar enfermo, doente,
e você não receber a visita de um irmão na sua casa. De um irmão, nem que seja lá para olhar para você e dizer: irmão, eu vim aqui, eu não tenho nada para te dar, mas eu vim aqui para orar por você, para dizer: Deus te abençoe. Estive com sede, não me deste de beber, estava enfermo e não foste me visitar. Então afastai-vos de mim. E para as ovelhas, ele disse: tive fome e me deste de comer, estava nu e me visitaste, estava enfermo e me visitaste. E observe, não deixe de captar isso para nós encerrar a escola agora. Não deixe de captar isso, vamos focar agora. Foque nisso daqui. Ele diz: não deixe de captar isso. A igreja guarda isto em seu coração para sempre. Sempre guarde isso no seu coração. É o que o irmão Brando está dizendo. Igreja, guarde isto em seu coração para sempre. Isto foi feito tão inconscientemente. O que foi feito tão inconscientemente? De levar a água, de visitar, de dar a comida, de ajudar. As pessoas não fazem isso por uma linha de dever. Eu tenho que pôr a mão, porque se eu não pôr a mão, a obra não vai. Se eu não pôr a mão, a coisa não... Não, aquilo não é por uma linha de dever. Um homem que te dá algo, o outro, para ele, deve fazer isto. Um homem que te dá de comer, porque ele tem que fazer isto, ele tem uma ideia orgulhosa. E isto deve ser, ele faz porque ele pensa que tem que fazer. O irmão Brando disse: isso é uma ideia orgulhosa. A sua própria vida, as suas próprias ações. Isto foi tão surpresa para aquelas ovelhas, e elas disseram: Senhor, imagina quando Jesus disse para a senhora, irmã Olívia: irmã Olívia, eu tive fome e a senhora me deste de comer. Eu tive sede e a senhora me deste de beber. Eu estive nu e a senhora me deste de beber. A senhora vai dizer: mas Senhor, quando que eu fiz isso para você? E ele vai dizer: quando estava nu, com fome, que nós lhe damos de comer. Quando que o Senhor estava nu, que nós lhe damos de comer, ou nu, que nós te damos de vestir? Quando estava tu com fome, nós te alimentamos. Quando estava tu nu, e nós te damos de vestir? Quando estava tu com sede, e nós te damos de beber? Quando estava tu enfermo, e nós te demos assistência? Aquilo foi automaticamente amor, somente suas vidas viviam neles. E Deus deixou o povo ver o que o Calvário fez por nós tão automaticamente, que quando estava tu, Senhor, nós nunca soubemos disso. Veja, Jesus virou e disse: o que fizeste a estes, o que vocês fizessem a estes, a mim o fizeste. Uma vida sem orgulho, não segundo o pensamento, não pensar sobre aquilo, mas você está tão morto para as coisas do mundo e tão vivo para Cristo e andando no caminho do alto, que essas coisas são simplesmente uma coisa automaticamente, você simplesmente o faz. É uma coisa que está em nós. Toca um fundo musical e nós vamos encerrar com essa mensagem. Quando estava tu, Senhor, com fome e nós te damos de beber? Quando estava tu enfermo e nós fomos te visitar? Se lembra daquele irmão que a irmã adoeceu e o irmão Brana, e ele não queria nem a oração do irmão Brana? O irmão Brana disse para ele: Senhor, o que eu posso fazer por você? Ele disse: não, eu não quero que faça nada por mim. Ele disse: não estou falando isso, estou falando em cortar a sua lenha. Eu posso te ajudar, eu posso cortar a tua lenha, eu posso fazer qualquer coisa por você. Isso está automático. A mensagem, os ungidos dos últimos dias, 201, que
Deus deixe isso entrar no coração. Vejam que homenzinho pio ele era, falando São Martinho. Chamado, predestinado, seus pais ímpios. Seu pai, um soldado, ele tinha que seguir sua linha de ser soldado. E quando ele tornou-se e sempre creu que havia um Deus em algum lugar, um homem dos bosques, e podia ver Deus, um homem lá dos bosques, podia ver Deus. Um dia passou por uma cidade e havia um velho andante deitado ali moribundo, pedindo a alguém. Ele estava com frio aquela noite. E disse: dê-me algo para me cobrir, eu morrerei esta noite. Aquele homem ali, o andarilho, pedindo ajuda: dê-me algo para me cobrir, que eu morrerei esta noite. E as pessoas passando e julgando, sabe lá quantas coisas não disseram, dando risada. Ninguém queria fazê-lo. E Martim ficou afastado de um lado e observou por algum tempo. É o que nós devemos fazer. Se afasta um pouquinho, observa por algum tempo se você pode fazer alguma coisa, vê se pode fazer ou não. Ninguém queria fazê-lo. Ele somente tinha um casaco, só um casaco que ele tinha. Normalmente é quando a pessoa não tem condição, é dessas que Deus aparece. Deus aparece quando você não pode fazer, aí Deus aparece para você sacrificar aquilo que você, a única coisa que você tem. Ele mesmo se congelaria, ele estava de guarda, e ele lhe disse, se ele lhe desse aquele casaco, então ele pensou: ambos teremos uma chance de viver, se eu dividir com ele. Então ele pegou seu próprio casaco e o partiu em dois com sua espada, e o enrolou aquele andante nele. Ele dividiu o casaco no meio, enrolou aquele andante nele, e ele enrolou seu próprio casaco em volta. Todos disseram: olha que sentinela engraçado, olha que soldado engraçado. Talvez chamar de imbecil de tantas coisas. Olha o que ele está fazendo. Metade de um casaco enrolado em volta dele. Mas sabe o que aconteceu? No parágrafo 203, na noite seguinte, quando ele estava de folga, ele deitou em sua cama, e ele estava acordado, olhou de pé lá no quarto. Olhou de pé lá no quarto, e lá estava quem? Jesus Cristo envolto naquele velho pedaço de veste que ele colocou em volta dele. E ele soube então o que tu fizeste a um desses pequeninos, a mim o fizeste. Oh meu Deus, não deixe nós perder os sentimentos, Senhor. O mundo está para acabar a qualquer momento, Senhor. O que é que nós estamos fazendo? Vidas orgulhosas, Senhor. Vidas cheias de orgulho, cheias de razão, sem afeto pelo próximo. Oh meu Deus, ajuda, desperta em nós um sentimento pelas coisas que são eternas, meu Deus. Oh meu Deus, que Jesus possa aparecer para nós como apareceu para Martim, Senhor. Oh meu Deus, o que será quando nós der o nosso último fôlego?
E nós sabemos que nós podíamos ter feito tanta coisa pela obra de Deus, tanta coisa pelas almas, e nós não estamos fazendo nada, 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 nada. Oh meu Deus, que o Senhor possa me mostrar naquele dia quando eu partir, que o Senhor possa mostrar eu capinando, limpando a frente da igreja, que o Senhor possa mostrar a irmã limpando o banheiro, que o Senhor possa mostrar a gente fazendo alguma coisa pela obra, ajudando. Muitos não têm condição de fazer fisicamente, mas tem outras maneiras de ajudar a obra. Oh, não deixe, Senhor, nós perder o sentimento pelas coisas que são eternas, Pai. Ó Deus, que nós nunca venha cair num relaxo de um irmão estar passando por uma necessidade, doente, e nós não for visitar, Senhor. Ó Deus, não deixe isso entrar no nosso meio. Vida eterna é viver para os outros, Pai. O Senhor tem nos ensinado isso tão simples, de uma maneira tão simples. Vida eterna é viver para os outros. Quando Jesus apareceu para Martim, ali no quarto, Jesus aos pés da cama dele, envolto na metade daquele casaco. E aí Martim se lembrou, Jesus falou: tudo que fizeste a um desses pequeninos, a mim o fizeste. Senhor, receba o nosso culto de escola dominical com ação de graças, Pai. Tudo aquilo que eu não consegui fazer, ó Deus, que o Senhor complete no coração dos irmãos, Pai. No nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Ajuda, Senhor, o irmão Antônio, a irmã Vera ali no sítio, Senhor. Ajuda o irmão João, a irmã Dulce, a irmã Jaqueline, Senhor. Mãe Isadora, ajude, Senhor. No nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor possa colocar um fogo dentro de cada coração aqui, Pai. Que o Senhor possa incendiar os nossos corações, Pai. Com fogo tal, com aquele fogo que desceu lá no Pentecostes, que nós comece a tentar mais para as coisas que são eternas, que nós possa, Senhor, se envolver mais com a obra de Deus, Pai, pois nós precisamos, Pai, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém e amém.